sejam bem-vindos a mais uma edição do No Campus, a revista eletrônica que reúne as principais notícias da Unijorge. Chega mais! Hoje vamos falar sobre a importância do Setembro Amarelo, curtir tudo o que rolou na última edição do Gamepolitan e entender como funcionam os grupos de atlética esportiva aqui na Unijorge. Fiquem ligados, o No Campus só está começando! A pauta agora é esporte. Alguns cursos da faculdade têm associações atléticas que promovem campeonatos por diferentes modalidades. Quem contou isso pra gente foi David Coelho, aluno de arquitetura. Para criar a Atlética, então no processo de criação da Atlética, primeiro você tem que ter noção da responsabilidade que você está tomando para si. Une pessoas que você tem noção mais ou menos, que são ligadas ao esporte, eventos, e isso já facilita muito para você conseguir ter maior dinamismo na hora de colocar a documentação para correr. Normalmente, a gente une cerca de umas 6, 7 pessoas, estou até chutando muito, e entra com a documentação junto à ouvidoria da Unijorge, tá? Para regulamentar o Estatuto da Atlética. Nesse documento, a gente vai ter todas as cláusulas, toda a ideia do que é a Atlética, como a Atlética funciona e quais são as regras que regem a Atlética. Ela pode entrar em contato com qualquer diretor da Atlética. As Atléticas normalmente têm Instagram, Facebook, diversas redes sociais, então é muito fácil você conseguir encontrar. A maioria dos cursos tem, tá? Então você sempre vai encontrar uma Atlética das engenharias, uma Atlética de arquitetura, uma Atlética de comunicação, uma Atlética de direito, por exemplo. Isso é fácil de você conseguir correr e ingressar com toda tranquilidade. Como alguns cursos ainda não chegaram a constituir a Atlética, vários diretores permitem que alunos desses cursos venham a treinar em atléticas específicas. Por exemplo, ainda agora, se eu não me engano, no curso de físio não tem atlética. Aí os alunos interessados podem conversar com algum diretor de arquitetura ou de engenharia para colocar o treino em dia, né? Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso, não. Bom, nós temos dois tipos de campeonatos, né? Os internos e os externos. Normalmente, os internos a gente vê mais facilidade para fazer por conta de nós já termos uma liga, então nós já nos conhecemos e deixa mais dinâmico. A gente agenda um dia, como somos alunos, geralmente fica mais fácil para a gente conversar e organizar tudo direitinho, e aí coloca o processo para rodar. Campeonatos externos já é um pouquinho mais complicado, porque quem organiza é um setor de fora. Eles divulgam nas redes sociais, como os presidentes já estão bem por dentro que esses campeonatos ocorrem, aí costumam ficar mais atentos às épocas, já entra em contato com quem está organizando, né, com o grupo que organiza, e inscreve o time, pega a relação de todos que vão jogar, os que vão apoiar, e só faz inscrição, tudo tranquilo. No início desse semestre, a Unijorge recebeu o Gamepolitan, um dos maiores eventos de jogos do estado. Alguns alunos de comunicação foram cobrir o evento, então confiram o que rolou por lá. Videogame na minha vida vem de desde pequena, porque a minha mãe joga videogame. Então eu cresci vendo Dona Ana jogando e jogando junto com ela. Quando falavam pra mim que menina não podia jogar videogame, eu falava, fala isso pra minha mãe. Representatividade nunca é demais e é muito importante, todo mundo poder olhar numa grande mídia, olhar dentro do YouTube, do jornal, qualquer coisa, você olhar alguém que você consiga se relacionar. A dica que eu dou sempre pra todo mundo que vem, eu quero começar um canal, o que eu faço? Faz o canal, sabe? Se você ficar pensando demais, se você ficar hesitante, você nunca vai fazer.
A questão da realidade virtual, ela tá bem interessante como uma experiência a mais nos videogames. A gente vê que a indústria está investindo nisso, tá cada vez saindo jogos melhores, aproveitando essa tecnologia, e a gente pode sim esperar boas coisas vindo pro VR para frente. Porém, tem muitos estilos de jogos que não são praticáveis em realidade virtual. Eu não vejo a realidade virtual substituindo completamente o jeito que a gente joga videogame hoje. Eu acho que ela vai ser um complemento, uma opção a mais que a gente vai ter para jogar videogame. Eu busco sempre a mídia que aquele personagem é originário e faço o cosplay sabendo o que significa, como me portar, porque o cosplay ele não é só a fantasia, você incorpora o personagem no dia, naquele dia você é aquele personagem. A gente tem levado o RPG para a sala de aula, o RPG desenvolve habilidades essenciais nos alunos, não substitui o ensino tradicional, mas auxilia. Ele é um tipo de arte que ele é explorado para qualquer vertente, para qualquer cenário, e ainda não foi totalmente explorado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Setembro Amarelo, não? Para quem não sabe, é uma campanha brasileira com iniciativa da CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você está com problema ou conhece alguém que esteja, disque o número 188 e peça ajuda. São vários gatilhos que podem levar as pessoas a ter a ideia de cometer o suicídio. Conversamos com a professora e psicopatologista Vanessa Aleixo para explicar melhor sobre isto. Em psicologia, a gente não costuma assim determinar muitos perfis, né? A palavra perfil, ela soa um pouco determinista. Então, a gente, em psiquiatria, em psicologia, a gente fala de sintomas, né? De sinais. Então, tem alguns sinais que a gente pode perceber, como baixa autoestima, humor rebaixado, uma sensação de vazio, né? Um vazio muito grande. E muitas vezes esse vazio se torna imenso, né? E a pessoa ela não consegue se situar no mundo. Então, esses são alguns traços que a gente pode estar observando na vida da pessoa, e nem sempre isso é tão perceptível para os familiares, né? Familiares e amigos normalmente vão perceber que a pessoa está se isolando, que a pessoa não está mais participando de tantos eventos, ou simplesmente não consegue dar conta das atividades diárias. Entre a depressão e o suicídio, pode haver um longo percurso, né? Quando você pergunta o que é que acontece no pensamento, muitas vezes não há justamente esse pensamento, porque o pensamento ele orienta. O pensamento ele orienta a nossa vida em torno do que a gente quer fazer. E quando a pessoa se decide por tirar sua vida, ela não pensa, né? Na verdade, ela já vem de um processo de se desconectar da vida, se desvalorizar, não ter mais tantos ideais, tanto desejo de viver. Em algum momento, ela pode passar ao ato, né, que é realmente tirar sua própria vida. Isso pode ser muito calculado, ou isso pode ser um erro de uma ingestão de medicamentos excessiva, que o sujeito não queria efetivamente morrer, mas queria aliviar o sofrimento, né? Então, não são pensamentos, não podemos saber exatamente o que se passa, né? Até porque é difícil, a gente não tem como acessar as pessoas que já passaram pelo suicídio, mas pacientes que relatam situações que queriam apagar, falam de querer apagar, de querer parar de sofrer. É muito difícil o sujeito, o indivíduo, assumir. Quando se assume é quando muitas vezes já está muito grave a situação.
às vezes familiares e pais, amigos podem estar percebendo e conversando, e a pessoa que sofre, é difícil dela estar percebendo que chegou num limite, né, num limite de sofrimento muito grande. Há aqueles que percebem e eles mesmos procuram ajuda, há outros que negam e que acham que não tem jeito, né? Então, muitas vezes é preciso um incentivo muito grande do meio social para que eles possam, inclusive, tomar medicação, que muitas vezes é necessário, e se tratar psicologicamente de alguma forma. Atualmente, a gente tem o que se chama de centros psicossociais, onde a gente tem um trabalho interdisciplinar, né, geralmente onde o psiquiatra é o coordenador geral e tem acompanhamentos psicológicos, tem grupos, existem oficinas, isso nos centros de atenção psicossocial, né, mas também a consulta psicológica clínica individual, em muitos casos, é o suficiente. É importante que a gente desenvolva políticas públicas no sentido de oportunizar a fala sobre o suicídio, porque o suicídio foi tabu durante muitos anos. É tabu falar de morte, e quando o outro se mata, coloca, né, quem está do outro lado, familiares, amigos, numa situação de impotência muito grande. Então é difícil a gente falar assim de prevenção, mas é importante estar atento a esses sinais, né, do isolamento do sujeito, de um humor muito rebaixado, de uma desconexão com a vida, que isso é sinal de que a angústia está demais, né? Está excessiva, e é preciso que haja um encontro com um profissional da psicologia para que essa angústia seja trabalhada, seja falada, né? Então, o Setembro Amarelo é uma iniciativa importante para mostrar de que há o que se fazer, né? Você também pode contar com a Unijorge. Aqui temos serviços de terapia individual e em grupo. Para mais informações, ligue 3206-8015. E lembre-se, você não está sozinho. O programa de hoje fica por aqui. Para sugestão de pauta, críticas ou elogios, procure a gente pelas redes sociais. @NoCrack. Um beijo e até a próxima.